Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que sempre participa dos nossos debates. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que é meu pedido, sempre se engaja nesses vídeos comentando. E eu quero dizer a vocês, eu leio todos os comentários porque realmente é muito importante. Não é uma forma apenas de lhes prestigiar ou de lhes retribuir o comprometimento, o apoio que vocês me destinam, mas é uma forma também de eu entender qual é o pensamento mais analítico do torcedor que vem aqui para poder comentar. Mesmo os anti-rubro-negros, as opiniões são muito importantes, não para que eu entenda como um termômetro, mas realmente para aprender mais também. São comentários realmente muito bons. Obviamente, tem sempre aqueles comentários mais grosseiros, mas como aqui é raiz, companheiro, eu realmente vou lá, curto e não vou responder a nada que não seja construtivo. Mas independente de qualquer coisa, a maior parte dos comentários são realmente bastante construtivos e eu aprendo muito com vocês, e é por isso que eu peço mais uma vez que vocês se engajem nesse importante debate que nós vamos travar agora. É o seguinte, meus amigos, desde quando o Pedro foi contratado pelo Flamengo, que a torcida anseia o Pedro junto com o Gabigol. Isso desde a época do Mister, quando o Pedro foi contratado pelo Flamengo. Inclusive eu quero até admitir que conjecturei que o Pedro pudesse não dar sorte no Flamengo, que ele pudesse não vingar. E depois retifiquei exatamente a minha opinião, assumindo exatamente que havia projetado uma pressuposição de maneira equivocada. Não tem nada melhor do que você assumir quando você erra. Melhor do que você dizer aos olhos de todos que não falou nada do que você havia falado. Então é o seguinte, meus amigos, desde que o Pedro chegou, inclusive quando ele chegou, ele sabia exatamente que o Gabigol estava ali. O Gabigol tinha terminado uma temporada de 2019 excepcional pelo Flamengo, com aqueles 2 gols contra o River Plate que nos deram a glória eterna, Campeonato da Libertadores de 2019, e teve ali uma participação fundamental naquela conquista do Campeonato Brasileiro também. Não preciso nem dizer a vocês que sabem disso, assim como em 2020, naquele Campeonato Brasileiro. O ano passado, é verdade, nós não ganhamos nada, mas de fato o Gabigol também teve uma importância muito grande, assim como o Pedro também, mas de fato, companheiro rubro-negro, você precisa entender que desde a época do Mister, e o Mister também teve muito pouco tempo, porque quando o Pedro chegou, teve que entrar em forma, e quando entrou em forma, infelizmente, nós passamos por aquela drasticidade pandêmica toda que assolou o mundo inteiro, e o futebol demorou a voltar aos trilhos. Aliás, eu acho que o futebol só está sendo mesmo agora, nesse ano de 2022, porque ano passado não teve público até quase o final do ano. E futebol sem público, meu amigo, não é futebol. E os jogadores demoraram muito a entrar em forma. E aí o Mister foi. O Mister saiu do Flamengo logo depois. Então eu quero aqui contribuir para uma má terça-feira sua, não, companheiro rubro-negro, de ficar lembrando esses treinadores mequetrefes que o Marcos Braz contratou, mas ele contratou o Domi, que não conseguiu encaixar os dois, assim como o Rogério Ceni também, e nem tampouco o Renato. O Paulo Souza, meu amigo, ele não conseguiria encaixar o Zico, o Júnior, o Leandro no mesmo time, de tão ruim que ele é, porque ele criaria tanta confusão ali, ele estabeleceria aqueles processos dele de uma maneira assim, tão ininteligível, que de fato não conseguiria sequer escalar. Esse time desse cara que está aqui, de 81, nas mãos do Paulo Souza, não teria vencido nem a Taça Guanabara, vocês sabem disso. Então são treinadores realmente muito ruins que passaram pelo Flamengo e depois de muito tempo, vocês sabem, infelizmente, depois de 6 meses, o Flamengo agora tendo que ir atrás a qualquer custo do
Campeonato Brasileiro, como diz o Dorival, é um trabalho de recuperação, porque o Flamengo estava muito mal, agora temos que contar com a perda de pontos dos nossos adversários, mas eis que surge o Dorival para fazer o básico, e ele surpreende quando consegue estabelecer uma dinâmica dentro de campo capaz de apresentar os dois jogadores dentro de campo tal como a torcida sempre quis, inclusive com o sacrifício do Gabigol. Que dinâmica é essa? O Pedro como referência, o Gabigol indo pela beirada, ou então indo pelo corredor interno, aquele espaço entre a beirada e o zagueiro, né, aquele corredor interno, o Gabigol indo flutuar pelo meio campo também, funcionando muito como armador, deixando a área, deixando de ser referência na área. Claramente, se você não está perto do gol, a tua possibilidade de marcar gols diminui, ele se compromete com a equipe. E agora, meus amigos, com tudo funcionando, inclusive com o Pedro fazendo gols, atravessando uma fase realmente espetacular. Eu ontem disse, inclusive, que quando o Pedro deu uma entrevista no final do jogo, o Pedro deveria ter agradecido ao Gabigol, porque realmente eu acho que o Gabigol se sacrifica. Independente dele ter estado mal, tecnicamente, no quesito finalização, porque se você for olhar os scouts do Gabigol ontem, muita gente aí falando e vai falar que eu estou passando pano pro Gabigol, mas também tem muito anti-infiltrado aí, vocês sabem disso, que vão ali para tumultuar os comentários e fomentar comentários dos verdadeiros rubro-negros. Você precisa prestar atenção nisso, precisa ser malandro quando você prestar atenção, quando você lê os comentários das lives, dos chats, do Twitter, das redes sociais. Você precisa entender que tem agentes infiltrados do mal ali, os nossos amigos anti-rubro-negros comentando ali para você ficar com raiva também. Então, se você olhar ali, você vai ver que o Gabigol, no quesito finalizações, realmente não esteve bem. Foi mal tecnicamente. Agora, na armação do jogo, nos passes, nas assistências, inclusive com participação nos 2 gols, aquele passe de 3 dedos que ele deu ali para o De Arrascaeta na entrada da área, aquilo ali, companheiro, significa tão somente que ele está funcionando muito bem para a equipe. E a avaliação dele tem que ser essa. Inclusive, ontem até, eu li ali na Flazoeiro TV os comentários dos companheiros, todo mundo pedindo para sair o Gabigol, olhava ali os comentários dos grupos de WhatsApp, todo mundo tira o Gabigol, quando ele foi fazer aquela alteração do Vidal pelo Everton Ribeiro, muita gente criticou, e aí eu comecei a dizer o seguinte: como é que pode ser possível? Porque nós temos agora um técnico corajoso que quer ganhar campeonato, que tira ali um volante no intervalo para botar o Cebolinha, verdade? Porque ele quer ganhar o jogo, ou seja, ele tirou ali o Diego e o time começou a funcionar com um volante a menos, lá na ressacada, né? E muita gente assim, caramba, ele tirou o primeiro volante. E aí o que aconteceu, companheiro rubro-negro? O Flamengo começou a jogar bem melhor, porque ele tirou um volante e botou um atacante, apesar daquele gol randômico ali no início do segundo tempo. Então, é o seguinte, quando ele foi promover a substituição de entrada do Vidal, ele também tirou um outro volante, porque você sabe que o Everton Ribeiro joga como volante, né? São 3 volantes construtores, marcadores ali. O Thiago Maia, o João Gomes pela esquerda e o Everton Ribeiro pela direita. O Diego ontem entrou no lugar do Thiago Maia. Então eu quero dizer o seguinte, muita gente falando assim, tinha que ter tirado o Gabigol, uma ova, porque se ele tira o Gabigol, companheiro, não estou nem falando ali do passe de 3 dedos que ele deu para o De Arrascaeta, mas se ele tira o Gabigol, o que aconteceu é o seguinte, era um convite formal ao adversário, no caso ontem, ao Avaí, em nome do técnico Barroca, para o time do Avaí se instalar dentro do campo do Flamengo. Então, ele não faz isso, deixa o Gabigol ali, o Gabigol continua a atrair os adversários, a zaga, e abre espaços contundentes, importantes para o Pedro poder fazer os gols, porque ele é a referência. Então você precisa entender que o Gabigol hoje funciona como muito mais um armador do que propriamente como um centroavante, porque ele está longe da área na maior parte das vezes. Ele é um armador, agora ele está fazendo isso muito bem. Dá uma olhada lá para você ver os passes.
Dá uma olhada lá para você ver as assistências que você vai entender. E aí, por incrível que possa parecer, a torcida do Flamengo começa a pedir. Uma boa parte, incentivada ali pelos comentários dos anti-rubro-negros e desses invejosos jornalistas, começa a pedir o Gabigol no banco do jogo contra o Atlético do Paraná. É inaceitável isso, tecnicamente inaceitável também, meus amigos. Eu diria até, vocês me perdoem moralmente, eu queria pedir a reflexão de vocês sobre isso. Não obstante, se você realmente não concordar comigo, você diz aí, Gil, não concordo com você, acho que está errado, não é? E aí tem uns dados aqui, muito importantes sobre o Gabigol, está aqui, ó, nos pedidos feitos pela torcida do Flamengo desde o início da temporada era ver o Pedro e o Gabigol juntos, atuando como titulares no ataque rubro-negro. No entanto, só com a chegada do Dorival Júnior, depois de 2 anos e meio, o mais querido conseguiu que a dupla se firmasse. Na vitória do Flamengo do último dia 24, ontem, os atacantes foram peças fundamentais para o resultado, com isso atingiram uma marca impressionante na temporada jogando juntos. Dá uma olhada aí, com Pedro fazendo os 2 gols da partida e Gabigol dando um passe preciso da Arrascaeta, iniciar a jogada no segundo tempo. Os atacantes, como titulares da equipe, os 2, chegaram à marca de 20 jogos, com 16 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Com a dupla em campo, o rubro-negro chega aos incríveis 85% de aproveitamento. E tá aqui, ó, já nos quesitos individuais, o Pedro tem números melhores que o Gabigol. O camisa 21 fez 14 gols e deu 5 assistências. Já o Gabriel soma 9 tentos com 4 passes decisivos. Os números foram divulgados e, inclusive, tem aí o lastro pelo SofaScore Brasil. Com Pedro e Gabigol juntos, o Flamengo vem atravessando uma excelente fase na temporada pelo Brasileirão. Companheiro, francamente, você querer barrar o Pedro é uma excrescência. Querer barrar o Gabigol, é uma excrescência. É só você parar para pensar no que está acontecendo. Dá uma olhada no jogo do Gabigol como armador. Dá uma olhada como ele facilita o jogo do Pedro. Dá uma olhada como os times adversários tremem. Nós temos a maior dupla e a melhor dupla de ataque do Brasil, inclusive com um percentual de aproveitamento altíssimo. É um grande absurdo uma coisa dessas. É óbvio que o Gabigol vai fazer menos gols. Claro, ele está longe da área. Ele se sacrificou em prol do coletivo. Eu critico o Gabigol quando eu tenho que criticar, quando ele toma uma ou outra atitude irresponsável. Por exemplo, eu detesto quando eu abro ali o Instagram e vejo o companheiro lá na noitada. Eu não acho que isso é coisa de atleta. Eu detesto, eu faço crítica, mas, pô, peraí, barrar o Gabigol, desprezar tudo isso aí, sinceramente é uma excrescência. Hoje, terça-feira, tem uma live 10h30 que eu quero que você esteja aqui, como sempre está. Opine aí, diga aí, Gil, você tem razão, diga aí, Gil, você não tem razão. Saudações rubro-negras, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Forte abraço, até mais tarde, 10h30.